Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Dia 15/5/2025, quinta-feira, novamente nós aqui, debaixo da proteção do nosso Deus, na vontade do Pai Todo-Poderoso, para meditar na palavra dele, para fazer o culto ao Senhor, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Já louvamos ao Senhor, já cantamos louvores aqui, ouvimos louvores, e agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. E você que vai nos assistir, você que está conosco, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo, para esse culto de quinta-feira, aqui na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, a Assembleia de Deus, estabelecida aqui em Hamamatsu, na cidade de Hamamatsu, na província, no estado de Shizuoka e no país Japão. Aleluia! É com muita graça, muito amor que nós pregamos a palavra do Senhor aqui no Japão, nessa missão maravilhosa, tremenda, que o Senhor nos enviou aqui nessa nação, para nós levarmos a palavra do Senhor. Que você possa absorver a palavra do Senhor nessa noite, que toque no teu coração, na tua alma, no teu espírito, que você possa meditar e andar com ela. Aleluia! Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Eu cumprimento o Brasil com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a nossa família linda e abençoada, a todos os brasileiros, todos os pastores e pastoras, amigos. Aleluia! A todos os nossos patriotas brasileiros, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Aleluia! Cumprimento também o Japão com boa noite, Kambauá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, toda a nossa comunidade brasileira, todos os nossos amigos, pastores e pastoras, igreja estabelecida aqui no Japão. Que Deus abençoe a todos vocês, e vamos pregar o Evangelho aqui nessa nação, em nome de Jesus Cristo. Amém? Cumprimento também, em nome de Jesus Cristo, Moçambique. Deus abençoe todos os missionários, os pastores que estão à frente do trabalho aí, para ajudar esse povo, para matar a fome dessas crianças. Aleluia! Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, suas famílias, seus ministérios, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Quero mencionar aqui o Lazemi, meu amigo. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Eu assisti o louvor lá, lindo demais, irmão, aí na igreja que vocês louvaram, aí em Moçambique. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo, irmão. Glória a Deus por isso, aleluia. Eu quero iniciar já a introdução do culto em Salmos 13, Salmos capítulo 13, versículo 1, versículo 6. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje a palavra nossa, o nosso tema hoje é o homem semeador. Glória a Deus. Nós vamos aprender aqui na palavra do Senhor o que é semear, aonde você deve semear, o que você deve fazer para ser um semeador espiritual. Aleluia, glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler já, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, o seu iPad, seu celular, abre lá no aplicativo e vamos meditar junto aqui nessa palavra de Salmos. Salmos capítulo 13, que diz assim: a oração de fé. Deixa eu baixar um pouquinho o nosso fundo. Agora ficou bom. Glória a Deus. Vamos todos juntos, então. Você vai meditar conosco. Oração de fé. Glória a Deus, né, irmão? Quando nós fazemos uma oração, tem que ser uma oração de fé, do fundo do coração, do fundo da alma. Nós realmente estar na presença de Deus, nos humilhar na presença de Deus, chorar na presença de Deus, é o que nós precisamos, inclusive até nos dias de hoje, que todos nós crentes, que todos nós possamos estar realmente nos humilhando na presença de Deus, orando, buscando para que o Senhor tenha misericórdia, não só de nós, mas também de todo esse povo, todos aqueles que se afastaram da presença do Senhor, todos aqueles que estão ainda escravizados, né, nos seus pecados, que eles possam ter a oportunidade de se arrepender enquanto é tempo, aleluia, para que quando o Senhor vir buscar a sua noiva, buscar a todos nós, eles possam subir com todos nós, em nome de Jesus. Oração de fé ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor,
esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozijei-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia, glória a Deus, irmãos. O que chama a atenção aqui, meu irmão, meu querido, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina os meus olhos para que eu não durma um sono da morte. Aleluia. Isso tem muito a ver com o homem semeador. Você vai semear aonde? Você é homem espiritual ou homem carnal, ele semeia em alguma coisa, ele semeia em algo. E o que nós temos em direção como crentes é nós semearmos na obra de Deus, é nós semearmos na palavra de Deus, é nós semearmos para a vontade do nosso Deus, aleluia, com o corpo glorificado, com o corpo pronto, aleluia, para que nós possamos realmente nos dedicar à palavra de Deus. E aqui esses salmos eu deixo com você, essa oração de fé que Davi fez, para que nós possamos fazer também essa oração de fé em nome de Jesus Cristo. Vamos para a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, palavra que o Espírito Santo nos deu nessa noite, aleluia, que é Mateus capítulo 13, versículo 1 ao versículo 58. Qualquer coisa está marcado aí na live, qualquer coisa você pode escrever aí, você pode procurar, que está aí marcado, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1 ao versículo 58, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Mas antes disso eu quero fazer uma oração, para que nós possamos pedir ao Espírito Santo, para que Ele venha revelar essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, Senhor Espírito Santo, eu peço ao Senhor que o Senhor revele essa palavra ao nosso coração. Me ensina, Senhor, a pregar, me ensina, Senhor, a orar como convém, me ensina a meditar na palavra do Senhor, que tudo seja revelação do Senhor, para que venha tocar no coração de todos nós, que nós saímos daqui, Senhor, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, e possamos aprender mais com a palavra do Senhor, mais com o Senhor, para que nós possamos, Senhor, meu Deus, levar o Teu Evangelho até os confins da terra e cumprir o ídolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós te pedimos, nessa noite de quinta-feira, abençoada que o Senhor nos proporcionou, aleluia, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o microfone, parece que está, glória a Deus, aleluia, agora sim, amém, meus irmãos. Você já abriu aí na palavra do Senhor, em capítulo 13, a parábola do semeador. Jesus falava muito em parábolas, né? E essa parábola do semeador, ela é muito importante, e ela toca no coração de todos nós. Ela é uma palavra que nos ensina realmente como nós sermos crentes, como nós realmente temos fé, como nós aproximamos de Deus através da parábola que o Senhor Jesus nos ensina e nos mostra, aleluia. A comparação que ele faz aqui nessa parábola do semeador é muito importante que nós aprendamos e nós possamos fazer como Jesus está falando, fazer como a palavra vem nos ensinar, não como muitos estão pregando por aí, usando essa palavra de semeador para extorquir as pessoas, aleluia. Tem igrejas que usam essa palavra aqui e passa para a questão de você semear o seu dízimo, com a sua oferta. Não, é voluntário. Dízimo e oferta, você
ser voluntário. Se tocar no teu coração, você dizime e oferta, porque também é palavra de Deus, está escrito lá em Malaquias. Aleluia. Mas essa palavra de semeador, aleluia, aqui é espiritualmente. É você espiritualmente, você semear na obra do Senhor. É isso que nós vamos ver aqui agora. Semear como? Meditando na palavra dia e noite, orando, aleluia, se prostrando perante o Senhor, se humilhando perante o Senhor. Isso que é você semear, aleluia. E é de graça, não é o que você tem que fazer, que vai semear, que você vai ganhar 30 por 60, por 100, o que você quer colocar na igreja em dinheiro, aleluia, em material, que seja assim, para que você receba 30, 60 e 100%. Não, irmão, não tem isso aqui na palavra de Deus. Sinto muito, você que está pregando, você que está ensinando dessa forma, para extorquir as pessoas, meu irmão, Satanás está usando você em cima do altar, viu? Então agora eu vou explicar direitinho aqui, nós vamos explicar direitinho aqui como é que funciona esse homem semeador, aleluia. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu visto não ser profunda a terra. Aleluia. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, e a 60, e a 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aleluia. Vamos meditar aqui nesse versículo, no versículo 9. Então, ele já disse aqui no versículo 8, outra caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30%. A 30 por 1, né, por cento. Então, meu querido, meu amado, o que ele está dizendo aqui é a respeito do fruto da terra, é a respeito de você semear, aleluia, você semear na terra, certo? Não é trocando, não pode trocar a palavra do Senhor, senão todos os flagelos que estão em Apocalipse capítulo 22 vai cair sobre a sua vida, sobre o seu ministério, aleluia. Então, meu querido, aqui ele está falando que caiu em boa terra. Se ele está falando em parábola e deu fruto a 100, 60 e 30%, é nós semearmos na palavra de Deus, é nós andarmos em espírito e em verdade, adorar em espírito e em verdade, é nós fazermos a vontade do Senhor, é nós semearmos no reino de Deus. Aqui Jesus não está pedindo dinheiro, aqui Jesus não está pedindo dízimo nem oferta, certo? Então, na verdade, quando ele diz que, versículo 5, vamos lá, versículo 4, vamos começar. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. O que ele quis dizer isso aí? Que é aquele que realmente que caiu à beira do caminho, é aquele que não prestou atenção na palavra do Senhor, é aquele que não deu importância na palavra do Senhor, é aquele que não está muito preocupado na sua salvação, aleluia. A semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. Por quê? Você não prestou atenção, você não guardou,
Não guardou a palavra de Deus. Versículo 5: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não se profunda a terra. E saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Aleluia. Quando você medita na palavra do Senhor, quando você se entrega ao Senhor, você cria uma raiz. Você cria uma raiz dentro da palavra de Deus, com o Senhor, para que a sua salvação no reino, para você entrar no reino. Então, você tem que criar raiz quando você está numa igreja. Você cria raiz naquela igreja por causa de Jesus, por causa da vontade do Senhor. Então, ele diz que realmente, essa que caiu em solo rochoso, e a terra era pouca, logo nasceu, visto-se profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou por um que tinha raiz e secou-se. Aleluia. Então, se você não meditar na palavra e guardar a palavra e fazer a vontade de Deus, o que vai acontecer? Realmente vai secar essa raiz se você não dá manutenção nessa raiz. É a mesma coisa que você planta alguma coisa, né? Você planta alguma coisa, a pastora tem uma mão muito boa aqui, aquela planta aqui dá. Então, se você planta, mas você tem que cuidar, não é assim? Tem que dar água, tem que dar adubo, tem que ser uma terra boa, tem que estar ali prestando atenção todo dia, dando uma olhada, para ver se não tem praga entrando né? Então, a sua palavra, ela tem que ser dada manutenção naquilo que você ouviu, naquilo que você leu, naquilo que você fez a vontade de Deus. Aleluia. Porque é a raiz que você vai colocar a água para que a árvore cresça. É o adubo que você vai colocar para que a água cresça. Aleluia. E esse adubo o que é? É você meditando na palavra todos os dias. Do mesmo jeito que você vai olhar todo dia a plantinha, você também vai olhar a palavra do Senhor todos os dias. Você vai orar, né? Você vai se aprofundar, e cada vez que você for se aprofundando na palavra do Senhor, você vai crescendo, que nem Paulo falou, de glória em glória. De glória em glória, meu irmão. É todo dia. A unção de ontem não é a mesma unção de hoje. Então a unção de ontem que você teve, hoje você tem que ter a unção dobrada. Glória a Deus. Se você foi crente ontem, hoje você tem que ser crente 2 vezes. E depois dessas 2 vezes, você tem que ser 3 vezes. E assim por diante. É assim que funciona o crescimento da palavra de Deus na semeadura que você vai fazer. Você vai semear na palavra do Senhor e você vai crescer. Aleluia. E diz no versículo 7: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Por quê? Porque você aprende a palavra do Senhor, você sai falando para os irmãos, você sai de uma certa forma criticando e fala aqui, mas esquece depois. Você vive um pouco, depois não vive mais. Aleluia. O que acontece? Você vai naquele irmão que nunca foi na igreja, aquele irmão que não está nem aí com Deus, nem aí com a palavra do Senhor, ele vai sufocar você. Por quê? Porque você vai falar assim: não, hoje é domingo, eu tenho que ir na igreja. Não, que igreja? Vamos para o futebol, vamos fazer uma churrascada. Deixa a igreja de lado, deixa de lado. Então esse é o espinho que está sufocando você, e você não deve admitir. É a mesma coisa a planta que você colocou lá. Se tiver espinho em volta, você vai fazer o quê? Você não vai cortar? Você não faz isso, pastor? Você corta o espinho, senão vai sufocar a tua planta. Ele vai sufocar você. E por isso que é espinho. E espinho machuca, espeta, né? Espinho é terrível. Ele vai sufocar mesmo. Aleluia. Outra, enfim, caiu em boa terra. Aleluia. Quer dizer, se você medita na palavra, você está dentro da palavra, você tem fé, vai cair em boa terra e vai dar fruto a 100, 60 e 30 por 1. Aleluia. Entendeu como é que é a situação para que nós recebemos a nossa salvação, para que nós entramos no reino de Deus? Nós temos que estar uma boa terra para que dê fruto.
Você tem que estar meditando dia e noite na palavra do Senhor, para que dê fruto. Aleluia. Aí Jesus começa a explicar a parábola. Vamos ver o que Jesus fala? Explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam as por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhes é isto concedido. Aleluia. Pois ao que tem e se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Aleluia. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. O Jesus explicou justamente o que nós estamos falando aqui. E Isaías já revelou no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Isaías, profeta messiânico, já revelou isso para todos nós. Aleluia. Então, se nós temos ouvido, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos ter um entendimento. Se nós temos olhos, é para olhar, para ver, para perceber. Aleluia. Que Jesus está para voltar, que tem um reino, tem uma vida após essa, tem uma eternidade. Então nós temos que amolecer o nosso coração para o lado de Deus e fazer a vontade dele. Aleluia. Não um povo que está com o coração endurecido, um povo que faz da palavra de Deus, que faz da igreja de qualquer forma, de qualquer maneira. Aleluia. Então ele fala: entendam por coração, convertam e sejam por mim curados. Aleluia. Esse curados aqui é curado da perseguição do mal, da maldição, curado das doenças, curado dos problemas, né? E ele fala: bem-aventurados, porém, vós, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aleluia. Então, irmão, é ouvir a palavra do Senhor, é realmente, aleluia, ver o que está acontecendo, não entrar no pecado. Aleluia. O mundo está te oferecendo muita coisa, as redes sociais estão oferecendo muita coisa. Aleluia. Então não vamos entrar nessa situação, para que nós realmente possamos atender o que Jesus está nos falando. A todos, versículo 19, vamos continuar. A todos os que ouvem a palavra do reino e não as compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Aleluia. É o que está dizendo aqui, irmão, é o tal do espinho, é o tal aquele espinheiro que você tem que cortar e tirar do meio do caminho. Aleluia. Esse aí que é o problema. É as amizades que nós temos, é aqueles que não querem que você participe da palavra de Deus, da igreja, não querem que você seja realmente realmente um crente de verdade, com fé, né? Que se entrega a Deus, que conhece a Deus, que esteja com Deus, que faça a vontade de Deus, que reconheça Jesus Cristo que morreu na cruz por você e por mim. Então, se você ouve a palavra e não compreende,
o maligno arrebata. Esse é o que foi semeado à beira do caminho, é o que ele está dizendo. Todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Aleluia. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em que chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aleluia. É aquele que fala assim: ô Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu faço isso, faço aquilo. Aleluia. Mas Jesus vai falar assim: arreda de mim, eu não te conheço. Aleluia. É esse aqui que recebe a palavra com alegria, mas é de pouca duração. Assim que ele recebe dentro da igreja, ele pula, rodopeia, ele fica cheio do Espírito Santo. Se está filmando, ele já quer aparecer, fecha os olhos e balança, regala os olhos, faz aquela coisa toda e fala para os irmãos: não, é a palavra. Até conhece um pouco a palavra e fala da palavra, é aquela coisa toda, mas quando sai lá fora se transforma. Aleluia. Tem vergonha de falar que é crente, tem vergonha de falar que é de Jesus, tem vergonha. Está no meio de uma turminha boa, de uma festa, já, né? Está na faculdade. Não, eu não sou bem assim, eu não sou religioso. Chegou um falso profeta aqui que falava para o pessoal aqui da igreja que ele não era religioso, então ele podia tudo. Ele pode tudo e não tem problema, depois se prostra perante o Senhor, vai pregar a palavra. O que é isso? Esse é o falso profeta que está escrito na palavra do Senhor. Porque aquele que é de Deus, ele fica o coração na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. É o que Paulo falou: viver é Cristo e morrer é lucro. Eu ando com a mente, eu não ando mais em mim, Cristo anda em mim, Cristo está em mim, né? Esse é o verdadeiro crente. Agora aquele que quando falar para você: eu não sou religioso, cai fora, sai dessa igreja, para de andar com esse falso profeta, que ele não é religioso, porque ele pode falar tudo, ele pode falar palavras próprias, ele pode andar em qualquer lugar, pode entrar em qualquer lugar, pode colocar qualquer roupa. Aleluia. Já não vai ser como a palavra está dizendo aqui. Aleluia. É aquele que ele quer tomar posse de alguma coisa de você. Esse que fala que não é religioso. Alguma coisa ele enxergou para tomar posse. Alguma coisa ele quer. Sabe o que ele quer mais de você? É a sua luz que você carrega. É a sua luz. Você está na presença do Senhor. Você tem aquilo que Deus te deu. Então ele já enxergou isso em você. Por isso que ele fala: não sou religioso. Aleluia. E muitos da igreja vão atrás dele. Muitos da igreja vão atrás dele. Porque se ele fala desse jeito, se ele é um pastor, está em cima do altar, ele fala desse jeito, que não é religioso, que o pecado não tem problema, pode passar, Deus é misericordioso, aleluia, que Deus perdoa. Não, irmão, perfeitamente, sem dúvida, ele é, mas também ele é justiça, viu? Ele é justiça. Quando ele tiver que dar uma retada na tua cabeça, ele vai dar uma retada. Não pensa que você vai passar assim, desapercebido. Não, passando isso para o pessoal, passando essa coisa, essa palavra errada. Não, de maneira nenhuma. A palavra do Senhor se ensina não, que passar disso é do diabo. É isso ou não é? Você tem que ser transformado de glória em glória, como Paulo falou. É de glória em glória que nós nos transformamos a cada dia. Crescemos na palavra do Senhor, semeamos na palavra do Senhor, crescemos que nem a semente que você coloca em algum lugar. Semente colocar aqui no Japão, você tem que crescer. Se semente colocar no Brasil, colocar em qualquer nação, nós temos que crescer. Aleluia. A semente que for colocada no solo, você vai cuidar. Então, se tem uma semente que você está colocando
na sua vida, no teu coração, que é a palavra do Senhor, você tem que cuidar, tem que dar manutenção todos os dias. Como pastor que eu vou fazer isso? Já acorda de manhã e faz devocional, já leu um capítulo da palavra do Senhor e anda com ela, ruminando o dia inteiro, louvando, ouvindo louvor dentro do carro, ouvindo louvor trabalhando, ouvindo louvor fazendo a vontade do Senhor. Aleluia. É dessa forma que as coisas vão dar certo na sua vida. Glória a Deus, glorificado, exaltado o nome do Senhor. Olha lá, vamos lá, continuando, versículo 21. Ele diz que mais não tem raiz, nós estávamos falando, vem a angústia, e já se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aleluia! Veja bem, para você ver que a pessoa muitas vezes se converteu, está firme na palavra de Deus, está firme na igreja, está fazendo a vontade do Senhor, aleluia, está lendo a palavra do Senhor, meditando dia e noite, mas é como ele diz aqui nesse versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É o que está acontecendo com as redes sociais agora, que a pessoa prefere mais ficar no celular, mais ficar no computador, aleluia, do que ler a palavra do Senhor, do que andar na palavra do Senhor, do que estar na igreja, porque a oportunidade de você ganhar dinheiro oferece muito na internet, a oportunidade de você ganhar dinheiro. Então aqui você está que nem um espinho, está sufocando você. Você não tem tempo mais de ler a palavra, você não tem tempo mais de orar, de jejuar, você não tem tempo de ir um monte orar, no seu quartinho de oração. Antes você fazia tudo isso, mas depois que te oferecendo um monte de dinheiro, o que você fez? Você simplesmente esqueceu. Então vai ficar uma palavra infrutífera dentro de você. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aleluia, glória a Deus, irmão. Então é melhor nós ficar com o versículo 23, né? A boa terra, que é a palavra do Senhor, que é Jesus, que é o nosso amado, que é o querido, que é aquele que morreu na cruz por você e por mim, é aquele que nós confessamos Ele como nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, é Ele que vai vir nos buscar, já prometeu. Então é só nós aguardarmos. Vamos para a palavra do joio, que também é maravilhosa essa palavra do joio, para nós aprendermos e nós estarmos na presença do Senhor. Ora, a palavra que ele propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo o servo do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aleluia! Vamos meditar nessa palavra do joio. Glória a Deus. O que aconteceu? Ele semeou boa semente em boa terra, mas só que cresceu o joio.
é quando você semeia em boa terra, a palavra está na tua vida, está no teu coração, você está na igreja, está na presença do Senhor, aleluia, você está fazendo a vontade do Senhor, mas sempre aparece um joio para te perseguir, para criticar você, para ficar na teu pé, para te colocar para baixo, para te dar um desânimo, aleluia. Sempre vai aparecer, é só você começar a aparecer, é só Deus começar a aparecer você, mostrar você, é só você começar a ficar firme na palavra do Senhor. Você pode acreditar nisso aí, a perseguição vem automaticamente, porque ele fica em derredor. A palavra diz que no mundo jaz o maligno, ele vai ficar em redor de você, vai ficar te perturbando, vai usar as pessoas para te perturbar, para tirar você do sério, vai criticar o que você prega, vai criticar o que você faz, a tua roupa que você anda, aleluia, as palavras que você não fala mais torpes, eles vão criticar você, vão chamar você de barata de igreja, vão chamar você de crentão, não vão querer andar com você, aleluia, você vai andar que nem profeta sozinho, glória a Deus, mas um vai estar sempre junto com você, o teu amigo verdadeiro, o Espírito Santo, para deixar você sempre forte. Mas lembre-se, talvez você fique sozinho, até sua família pode te abandonar. Por quê? Porque por causa dessa palavra mesmo, por causa que você plantou, aleluia, plantou em solo fértil e a fertilidade veio, mas só que o joio vem junto, aleluia. Vou falar uma coisa para você aqui, talvez você ache terrível, ache meio que incerto, mas eu vou falar para você, você é solteiro, você está na presença do Senhor, você está fazendo tudo à vontade do Senhor, você conhece uma moça, aleluia, conhece uma moça, se não for a moça de altar, irmão, pode se preparar. Você conhece uma moça e se apaixona da moça lá do mundo, se ela não se converter, você vai desconverter, aleluia. Você já pensou nisso? Infelizmente acontece isto, infelizmente, ou a moça é de altar e conhece um rapaz do mundo e acha que casando com ele, tudo ele vai mudar, vai transformar, ele pode até se fazer, esse é o joio, pode até se fazer, mas depois você vai até se converter. Tem muitos casos acontecendo isso, que a moça quer vir para a igreja, quer estar na igreja, o homem quer estar na igreja, quer estar na igreja, mas aí a esposa não quer vir, ou então o marido não quer vir. É o joio. Você escolheu. Então escolha aquilo que é de cima do altar. Aleluia. Ou se vocês dois são do mundo, se converta para o altar. Aleluia. Faça uma boa escolha dentro da palavra de Deus. Crente tem que casar com crente, aleluia. Então, o nosso coração é enganoso e é perverso, está lá em Jeremias. Então, não vá pensando que o meu coração está falando que é para casar com aquele homem do mundo. O meu coração é que está falando para casar com aquela mulher do mundo. Presta atenção, crente. Presta atenção, porque o joio vem. Aleluia. Então nós temos que prestar muita atenção nas coisas que Deus quer nos mostrar, quer nos ensinar, que Jesus quer nos ensinar. Aleluia. Eu peguei essa palavra do joio, aleluia, para que nós possamos entender. Aí ele fala, deixa crescer junto, para que depois nós separamos o joio em feixe e jogamos no fogo. Para quê? Para queimar, para não existir mais. O joio, presta atenção. Mas aí cresceu junto. O cabeça de casal, o homem, e ele é crente. A mulher veio do mundo. Então ele dá uma ordem, porque na palavra está dizendo que a mulher tem que ser obediente. Aleluia. Ele dá uma ordem, vamos para a igreja.
E ela vem para a igreja. E ela se converte. E ela muda. Então ela vai ser mais joio. Ela vai ser o trigo. Aleluia. A mulher está na igreja. O marido é o cabeça de casal. Ele não quer vir para a igreja. Aleluia. Ela vai orar. Ciclo de oração. Jejum. Até que quebre o coração dele. Mas ela não sai da igreja, da presença de Deus. É assim que funciona. Por quê? É o joio. Agora, por que o joio tem que passar pelo fogo? E aquele que é joio tem que pagar pelo fogo. Vai passar pelo fogo para purificar. O fogo do Espírito Santo, para queimar tudo que está por dentro, as arestas, tudo, e transformar aquela vida, transformar aquela mulher, transformar aquele homem. Aleluia. É isso, mulher, que você tem que orar na igreja e não sair da igreja por causa do joio. E o homem também não sair da igreja por causa do joio. Não, tem que trazer as suas primeiras ovelhas. Você que é crente, está na igreja, é de dentro de casa. As primeiras ovelhas, tanto o marido como a mulher, as primeiras ovelhas. E não se preocupe, leve o tempo que levar, vai se converter. E quando converter, converte de verdade. Se torna trigo mesmo, branquinho que nem a neve. Mas tem que passar pelo fogo. Tem que queimar. Quando queima, muda, transforma. Aleluia. A palavra do grão de mostarda, vamos para o versículo 31. Outra palavra lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade o menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Aleluia. Então o menor, como Jesus fez para aqueles discípulos, quem é, se está perguntando, quem é o maior no reino dos céus? Ele pegou uma criança e foi no meio deles. Quem for que nem essa criança menor, que nem um grão de mostarda, aleluia, é o maior no reino dos céus. Ele disse que João Batista não teria maior que ele, mas ele disse que se tiver um amor que nem de uma criança, vai ser maior que João Batista. Aleluia. Então nós temos que atentar para isso. E essa palavra do grão de mostarda é justamente para isso. Você tem que ser sempre o menor, para que seja maior no reino dos céus. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aleluia. Vamos lá. Parábola do fermento. Disse-lhe outra palavra: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Aleluia. Por que ele fala a respeito da parábola do fermento? O fermento é aquele que leveda a massa, que muda, que transforma, que cresce. É isso, pastor? Então o fermento é o que dá uma mudança, uma transformação. Então o reino de Deus, a palavra de Deus, é que nem fermento. Vai levedar, vai mudar, vai transformar, vai curar, vai restaurar. Então a palavra do Senhor, fermento, é isso. As mães, as mulheres, as que têm restaurante, usam muito fermento. Fazer bolo, né? E muda o bolo. Não é verdade? Então é isso. Porque Jesus falou por parábolas. Versículo 34. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca,
proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Aleluia. Por que parábola, irmão? Porque parábola é algo maravilhoso para você entender. Lembra quando você estava no primeiro ano? Pelo menos na minha época era assim. A cartilha Caminho Suave. Não tinha um monte de desenho lá, e aí passava assim, aí falava daquele desenho, aquelas historinhas, e depois a gente escrevia lá o que era, o que não era. São parábolas. Vamos lá, explicação da parábola do joio. Jesus explicou tudo também, viu? Vamos lá. Explicação da palavra do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a palavra do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. Aleluia. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa, e é a consumação do século, e dos cefeiros são os anjos. Aleluia, glória a Deus. É isso, Jesus explicando, mostrando o que nós falamos. Pois assim como o joio é colhido, lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Eita Deus poderoso, vai passar no fogo, irmão, vai purificar. Mas por quê? Tem corações endurecidos, aleluia. Tem coração até de crente que é tão endurecido, irmão, que é tipo assim, ouro. Então, tem que passar pelo fogo para amolecer. Tudo que é muito duro, passa pelo o ferro, tem que passar pelo fogo, para que ele poder torcer ele. Fica vermelhinho, você põe no fogo, fica vermelhinho, aí você faz ferradura. Meu, tem que fazer ferradura. Então você pode fazer um martelo, você pode fazer o quê? Mas tem que passar pelo fogo. E assim somos nós. Coração endurecido, tem que passar pelo fogo do Espírito Santo, que aí amolece. Aleluia. Por quê? Porque nós somos barro. E barro, quando desce a glória de Deus, nós vamos para o chão. Nós não ficamos se vangloriando, tirando selfie, entrando no Facebook, no Instagram, mostrando tudo. Eu falo isso porque até eu fazia isso, mas agora não faço mais não. Porque a glória de Deus quando vem, quando você começa a ter conhecimento da palavra e começa a andar com Jesus, quando você é batizado por fogo do Espírito Santo, o que acontece? Ele te esconde. Ele te mostra, te esconde, porque ele quer fazer coisas ocultas, grandes, que você não sabe, que é para você que está assistindo, é para mim, e nós não prestamos atenção nisso. Quando nós prestamos atenção nisso, ele começa a agir, começa a mostrar. Ele te surpreende a cada dia. Você quer para você? Então entra na presença de Deus. Faz isso aqui que está falando na palavra do Senhor, que é o fogo que purifica, o fogo que amolece. E depois que amolecer você, aleluia, esse fogo que vai amolecer você, ele vai tirar as arestas. Uma pinça ele começa a tirar as arestas. E depois ele sabe o que vai fazer? Vai jogar você no pé do olheiro, porque nós somos barro. Vai colocar lá para fazer um vaso novo. E primeiro começa pelo pé do olheiro, a girar, e depois é a modelar. A mão de Deus vem para modelar, e a hora que ele modelar, fizer um vaso novo, aí você vai brilhar. Glória a Deus. Mas não muito, tá? Não se vanglorie. Seja sempre a pessoa mais simples do mundo, mais humilde do mundo. Jesus fez isso. Jesus foi o homem mais humilde do mundo. Aceitou tudo com obediência. Aleluia. Glória a Deus. E a explicação aqui é isso. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos,
que ajuntarão o seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão com o sol no reino de seu Pai. Que tem os ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Aleluia, glória a Deus. Então não queira ser o joio. Quem tem ouvido, que ouça. A parábola do tesouro escondido. Presta atenção. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Presta atenção. O tesouro escondido. O reino dos céus é um tesouro oculto dentro de você, dentro de mim e de Deus. Vamos lá. Tendo-o achado, escondeu. Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem, compra aquele campo. Aleluia. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Qual que é o campo? Teu coração. O qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aleluia. Depois que você conhece a Deus, você conhece os mistérios, você começa a ficar íntimo. Irmão, você vende tudo. Você não quer saber mais coisa material. Você não quer mais saber desse mundo. Você quer saber ser cidadão do reino. Você quer saber só da sua salvação. Aleluia. A parábola da pérola. O reino dos céus também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Aleluia. Palavra da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para o cesto, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então não tem saída, meu irmão. Não tem para onde correr. Ou nós somos de Deus, somos do reino, ou nós se arrependemos dos nossos pecados e buscamos esse Deus, ou fornalha acesa, haverá choro e ranger de dentes. Coisas novas e coisas velhas. Vamos lá, estamos terminando já, pode ficar tranquilo, nosso horário está bom. Entendestes todas essas coisas? Responderam sim. Ele estava falando com os seus discípulos. Então ele disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Aleluia. Coisas novas e coisas velhas. O que acontece? O pai de família, o responsável, o cabeça, ele vai procurar sempre carregar a sua família dentro da palavra de Deus, para que todos eles sejam salvos. Ele vai fazer com que eles andem no caminho do Senhor, que é o melhor caminho,
Porque Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Ele vai trazer todos a família para que seja bem sucedida, para que viva em paz, para que viva na presença de Deus, que viva na justiça de Deus, para que faça a vontade do Senhor, para que tenha temor de Deus, para que reconheça esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Principalmente você que é crente, então você vai tomar essa decisão na sua vida. Glória a Deus. Eu quero ler também isso aqui, que até o 58 que eu falei. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Então é o que eu estava falando para você, a respeito do trigo, do joio. Quando você crescer, que Deus começar a mostrar a você, vai acontecer que nem Jesus. Se Jesus, que é Jesus, não foi rejeitado, a pregação dele, imagina nós. Tendo Jesus proferido essa parábola, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-o na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhes vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E se escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém? Até aqui. Então isso acontece conosco também. Nem toda a nossa família reconhece, porque sabe o nosso passado, e a nossa conversão foi tão especial, tão maravilhosa, tão poderosa, aleluia, que se tornamos pastores. Glória a Deus por isso. Que aceitam ou não aceitam, como diz, vou falar a respeito de Zagala, vai ter que me engolir. Então, aceita ou não aceita, é Jesus, palavra, igreja e conversão. Glória a Deus por isso. Que nós possamos ficar firmes nessa fé, fazendo a vontade de Deus, pregando o Evangelho do Senhor, porque toda a honra, toda a glória, somente para Ele. Que Ele apareça e nós sejamos sempre servos, façamos somente a vontade dEle, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse ensinamento, em nome de Jesus Cristo. Você que está nos assistindo também, vamos fechar os olhos e agradecer ao Senhor. Pai de poder, de glória, de maravilha, glória a Deus, aleluia. Que mensagem maravilhosa, que palavra poderosa, que o Espírito Santo fez conosco aqui hoje, a revelação em nossos corações, o ensinamento a todos nós. Já ouvimos várias vezes essa pregação, essa palavra, mas tem dias, Senhor, que quando ela toca, quando ela faz, é de glória em glória, como diz Paulo. Ela muda, ela transforma, ela restaura, ela nos fortalece por dentro e por fora. Ela nos mostra, Senhor, qual é o caminho que nós devemos percorrer, o que nós estamos fazendo nessa terra, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos ser transformados. Você que está assistindo, que só possa ser transformado pelo poder de Deus, que seja conforme a vontade de Deus Todo-Poderoso, que seja conforme a direção do nosso Deus, da palavra dele, para que nós não venhamos, meu Deus, cair no ranger de dentes, aleluia, porque o Senhor está aí, a palavra está aí, para que nós possamos aprender, para que nós possamos aguardar, para que nós possamos guardar a palavra, meditar de dia e de noite na Bíblia Sagrada e fazer a vontade do Pai, do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Nós possamos carregar o amor dele, a fé, a esperança, a perseverança e a obediência no Deus Todo-Poderoso, na palavra do Senhor. Que tudo seja conforme a tua direção, a tua vontade e o teu querer, Senhor, porque aqui nós precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor, Pai,
que toda língua possa confessar, todo joelho possa se prostrar perante a tua majestade e a tua grandeza, e saber que o Senhor que é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho nós percorremos, Senhor, que tudo seja com a sua direção, Senhor, que tudo seja com as suas leis. Abençoe esse povo que está nos assistindo, abençoe essas famílias, Pai, abençoe teus filhos, que eles possam levar também o Evangelho, a palavra do Senhor, a toda criatura, Senhor. Tanto que precisa esse povo, tanto que precisa essas famílias, tanto que precisa esses jovens, tanto que precisa esses homens, essas mulheres, esses senhores de idade, tanto que precisa, Senhor, nos hospitais, nos asilos, aleluia, na casa do câncer, meu Pai, tanto que precisa essas pessoas que estão no UTI, Senhor, que já foram desenganados pelos médicos, mas o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que coloca as mãos, o Senhor é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, vai ser o mesmo de sempre. É só nós orarmos e pedirmos com fé que o Senhor pode fazer um milagre, né? Curar esse câncer dessa mulher, curar, meu Pai, esse tumor no cérebro dessa criança, curar, meu Pai, essa coluna, Senhor, que tem uma hérnia, meu Deus, esse câncer que tem na próstata deste jovem, meu Deus, retirar esses jovens das drogas, do álcool, meu Deus, do cigarro, do vício, Senhor. O Senhor é um Deus que nós cremos, o Senhor é um Deus que quando coloca a mão, o Senhor é um Deus que quando nós oramos, nunca a oração volta vazia, aleluia. Quando nós estamos na Tua presença, Pai, é o que nós precisamos. Quando nós estamos na Tua presença, nós sentimos a presença do Senhor, o toque do Espírito Santo, meu Deus, fervendo o nosso coração, nossa alma, nosso espírito, fazendo com que, meu Deus, nós possamos olhar somente para o Senhor, somente para a Tua palavra, para que vidas venham a ser alcançadas, para que o Teu ID seja, meu Deus, respeitado, seja completo, e que seja, meu Pai, para todos nós e todas as igrejas. Meu Deus, toca sobre essas vidas, essas famílias, Senhor. Muitos casamentos sendo desfeitos aqui nessa nação e em todas as nações, Senhor, por causa da ira, por causa, meu Pai, meu Deus, do dinheiro, por causa, Senhor, meu Pai, de muita coisa que vem acontecendo no meio deles, mas principalmente as setas malignas que são lançadas. O que Satanás quer fazer é destruir a família, destruir, meu Pai, aqueles que adoram o Senhor, aqueles que fazem a vontade do Senhor. Meu Deus, estende as mãos sobre essas vidas, abençoando e libertando a cada um deles. E o santo e glorioso nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Nós te pedimos, Senhor, te agradecendo por mais essa oportunidade de estar pregando o Teu Evangelho aqui no Japão. Meu Deus, te agradecendo porque até aqui as Tuas mãos têm nos alcançado, tem nos instruído, tem nos ensinado. Continue conosco, Senhor, que nós precisamos, Senhor, e necessitamos, Senhor. Toque sobre essas vidas que estão nos assistindo. Abençoe, Senhor. Meu Deus, coloca as Tuas mãos sobre a vida de cada um deles. E o santo e glorioso nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, estende suas mãos, feche seus olhos, nós vamos encerrar o culto, vamos ministrar a bênção apostólica em nome de Jesus. Você também que está nos assistindo, em nome de Jesus, fique de pé, feche seus olhos, levanta as tuas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, a majestade, a grandeza e o poder, aleluia, e a comunhão do Senhor Espírito Santo esteja com vós e com a sua família. Todos possam dizer, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seus caminhos. Até sábado às 8 horas da noite, em nome de Jesus Cristo. Um beijo no coração, tchau.